Wave on the Go! Olá, seja bem-vindo ao Wave on the Go, o podcast da Brazilian Wave. Eu sou Christian Pedersen, editor da Wave em Toronto, no Canadá, e comigo nessa edição está a Aletheia, em São Paulo. Olá, eu sou a Aletheia Mantovani. Vamos fazer música. Neste episódio falamos com Jair Oliveira, o Jairzinho. Ele e a atriz Tânia Kalil estão morando com as filhas Isabela e Laura há mais de 2 anos na cidade de Nova York, aqui nos Estados Unidos. Ele conta quais experiências que eles têm tido por lá, como estão lidando com a epidemia do novo coronavírus e também sobre o projeto Grandes Pequeninos, que aborda de forma lúdica e divertida os processos de tomada de consciência na infância e a sua importância no desenvolvimento das crianças. O pai da Isabela e Laura também fala sobre as apresentações que ele e Tânia farão nos dias 17 e 18 de outubro, ao vivo, pelo canal do YouTube, o Grandes Pequeninos. Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Jair Oliveira, Jairzinho. Estou falando também em nome da minha queridíssima esposa Tânia Kalil e de nossas filhas Isabela e Laura. Nós que somos do projeto infantil familiar Grandes Pequeninos. Que honra gigantesca poder ser um entrevistado aqui dessa edição do Wave on the Go, da Brazilian Wave Canada, né? Esse conteúdo tão legal que é produzido aí pelos jornalistas Christian Pedersen e Aletheia Mantovani. Então, espero que vocês gostem aí da conversa e acompanhem a gente também pelo YouTube, youtube.com/Grandes Pequeninos, que a gente tem sempre novidades por lá. Um grande abraço aí para vocês. Wave on the Go! Por que resolveram mudar de país? E quais os pontos positivos e negativos de morar no exterior? A gente está aqui em Nova York, né, há quase 3 anos já. Tem sido uma experiência incrível, né? Eu já havia morado aqui nos Estados Unidos na época da minha faculdade, né, na década de 90. Acabei fazendo faculdade em Boston, nos Estados Unidos, faculdade de música, Berklee College of Music, e sempre tive assim uma vontade de voltar, de passar mais um tempo aqui nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, né? Muitos amigos meus lá da faculdade de Boston também acabaram se mudando para Nova York. Então, sempre conheci muitos músicos, muitos amigos, sempre gostei muito de Nova York, isso desde a infância, né? E sempre tive uma ligação especial com a cidade, assim. Sempre me senti muito bem em Nova York, até brinco que, assim, na minha infância, né, por conta até das oportunidades que meu pai tinha de trabalho, ou até a passeio mesmo, né? Às vezes a gente ia para Disney, lá na Flórida, e eu gostava, obviamente, achava super divertido, mas eu achava muito mais legal vir para Nova York, né? E passear em Nova York quando meu pai tinha algum show e tal. Achava mais divertido. Então eu e Tânia, a gente já pensava já há alguns anos em passar um tempo maior, né? A gente já tinha passado tempos relativamente grandes em Nova York com as nossas filhas, né? 1 mês, 2 meses, aproveitando o que a cidade tinha de melhor para oferecer para a gente, porque a gente descobriu uma outra Nova York, né? Depois de visitá-la com nossas filhas. Porque muita gente não associa automaticamente essa coisa de Nova York ser uma cidade legal para criança ou para família, né? E né? Tem muita coisa legal que acontece também. Então a gente vinha com uma certa frequência e aí acho que por conta dos nossos trabalhos, né, no Brasil, tanto o meu quanto da Tânia, né, com as novelas, com as coisas todas lá que ela tinha programado para fazer, acabava ficando difícil passar um tempo maior que 1 mês, 2 meses, mas em um certo momento a gente começou a pensar, começamos a falar, puxa, seria legal passar um tempo maior aqui, para aproveitar uns cursos que a gente quer fazer, oferecer uma oportunidade para as nossas filhas de repente aprender uma outra língua, conviver com outras culturas, né? E nada melhor do que uma cidade que reúne pessoas do mundo inteiro, né?
Então, assim, a gente já vinha pensando, né? Aí, no final de 2017, a gente viu que seria um tempo bom para a gente fazer isso, para a gente se organizar, para fazer uns cursos, para, de repente, ir atrás de novas oportunidades de trabalho, conhecer outras pessoas, trabalhar com outras pessoas, e foi isso que a gente fez. A gente veio com um plano inicial de fazer um teste, de repente ficar 1 ano, e já estamos há quase 3, né? Então, assim, para responder mais diretamente, foi mais isso, né? Às vezes as pessoas têm a percepção de que a gente pode ter tomado essa decisão para fugir de coisas no Brasil, né? E eu acho que hoje em dia é tão delicado porque hoje as pessoas elas querem dar alguma razão polarizada, né? Dentro desse pensamento polarizado, e muitas vezes não, são decisões pessoais que nada tem a ver com essas coisas, né? Com esses assuntos que hoje em dia acho que vêm tanto à tona, porque nós, tanto eu quanto Tânia, quanto as meninas, amamos o Brasil, estamos direto no Brasil, ainda trabalhamos muito no Brasil, temos nossas famílias, nossos amigos queridos no Brasil, então adoramos o Brasil, sabemos que assim como qualquer país tem, né, os seus problemas e os seus desafios, e a gente sempre torce e trabalha para minimizar esses desafios e tudo, mas tem muito mais a ver com essa nossa vontade realmente de experimentar e de se desafiar também, né? De experimentar coisas novas, culturas novas, oportunidades diferentes. Então a gente teve essa decisão de vir para Nova York muito em cima disso, né? E a experiência tem sido incrível. Esses 3 anos aqui a gente aprendeu tanto nesses 3 anos, tanto como família, porque essa também foi uma das questões que a gente estava buscando, né, de se aproximar como família, porque nosso trabalho no Brasil, a gente estava sempre viajando, e no Brasil também a gente tem muito essa coisa de, puxa, vamos trabalhar, e tem a ajuda ali dos amigos, dos familiares, de funcionários e tudo, e aí a gente se propôs isso também, de mudar um pouco esse esquema, vir para os States, onde, né, a vida aqui ela acaba sendo feita de um jeito mais prático para que você também consiga cuidar de várias coisas, as ajudas não são tão frequentes, né, e tal. Então a gente também veio para se aproximar, para ficar um tempo mais próximo, para observar melhor o desenvolvimento das nossas filhas e tal. Então teve bastante disso também e tem sido ótimo, assim, a gente aprendeu muito, não só do lado profissional, mas principalmente do lado pessoal, né? Essa coisa de estar junto, de levar na escola, de arrumar a casa, de estar ali no dia a dia mesmo, todo mundo junto, no mesmo barco. Acho que isso foi muito importante para a gente como família. Os pontos positivos e negativos, acho que, cara, eu costumo observar tudo de um lado mais positivo, mesmo quando, né, as dificuldades existem, e elas realmente existem. Acho que você tira lições, você tira grandes lições, ainda mais agora, né, num momento como esse. A gente, aqui em plena pandemia em Nova York, que, puxa, foi um dos centros mais afetados, né, dessa pandemia, e a gente acaba, sei lá, tirando lições dessa dureza toda, né? Então, assim, para a gente é importante observar que os lados positivos são grandes, porque a gente tem realmente muitas coisas legais que aconteceram aqui na nossa dinâmica familiar, e as coisas não tão positivas a gente também transforma em positiva, porque tudo é aprendizado, né? Mas eu acho que uma grande vantagem de você morar em Nova York é justamente a de estar em contato com pessoas de todos os lugares do mundo, com todas
de todas as raças, né, de todos os jeitos. Isso a gente valoriza bastante no nosso projeto Grandes Pequeninos. E é uma cidade onde você vê assim que as pessoas elas se nivelam por conta da própria cidade, inclusive, né? Claro que existem as diferenças sociais, né? Que isso é muito difícil de você barrar, não tem como, mas ao mesmo tempo, se você pega o metrô em Nova York, ou se você anda nas calçadas em Nova York, você vê no mesmo vagão do metrô um milionário e vê um morador de rua, né? E as pessoas dividindo o mesmo espaço e tal. Claro que não é, né, nenhuma utopia e não é nada assim tão lindo o tempo inteiro, mas pelo menos você observa essas diferenças habitando a mesma calçada, o mesmo vagão. E isso para a gente tem uma importância grande e para as nossas filhas também. E, né, você vê o fato delas estudarem numa escola onde na classe delas tem gente do mundo inteiro, né? Acho que o que menos tem é americano mesmo, né? Então é muito legal esse lado multicultural de Nova York. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens dessa cidade. A Isabela e Laura gostam de morar nos Estados Unidos? Como foi a adaptação delas? Olha, as nossas filhas, né, chegaram aqui em Nova York. A Isabela, acho que com 10 anos, a Laura com 6, né? E o legal dessa idade também é que a adaptação ela é super rápida, né? Acho que para nós adultos a adaptação é mais complicada. Para elas foi mais rápido, assim, né? A Laurinha, menorzinha, acho que teve mais dificuldade por conta da língua, né? A Isabela já sabia um pouquinho mais, né? Porque elas faziam curso de inglês lá no Brasil. Então a Isa já sabia um pouquinho mais, a adaptação da Isa na escola foi super rápida. A da Laura levou um tempinho maior, mas agora, em compensação, a Laura é a mais adaptada, né? Tanto em termos de língua como de cultura americana aqui, ela é a mais adaptada de todos nós, se bobear. Mas, cara, tem sido um período incrível, assim, né? De aprendizado, muito aprendizado para elas. Fizeram muitas amizades. Amizades que vêm de todos os lugares, né? Então, isso é o legal de Nova York, né? De ter gente aqui de todos os lugares do mundo convivendo e tudo. Então, elas acabaram também fazendo amigas e amigos de várias origens diferentes. Isso é muito enriquecedor. E agora, por exemplo, Nova York já tinha um pouco disso, né? Já tinha bastante disso, porque é uma cidade que sempre recebe muita gente, sempre se despede de muita gente também, né? Mas agora, na pandemia, acho que isso se intensificou de uma maneira até assustadora, né? Mais para o lado da despedida do que do recebimento de gente, né? Então, muita gente mudando para outros lugares da cidade, para outros estados, para outros países. Então, nessa também as nossas filhas tiveram que passar por essas coisas difíceis, né, de despedida. As amigas, várias amigas mudaram para outros lugares. A gente também talvez se mude, mas também é um aprendizado grande. Mas fizeram boas amizades, se adaptaram rapidamente, tanto à língua quanto à cultura, né? Já entenderam o estilo de vida nova-iorquino, o estilo de vida americano, gostam também, e gostam bastante do fato de estarmos perto delas, né? Eu e Tânia, como pai e mãe, estamos sempre aí juntos, e isso acho que é uma diferença grande da vida que a gente tinha no Brasil, que apesar de ser próxima, né, a gente estava também sempre ali, acompanhando e tudo, mas por conta ali das coisas no Brasil, dos nossos trabalhos e tudo, a gente acabava ficando menos presente, né, e aqui a gente está toda hora presente e tal. Então é bacana, tem vários aprendizados importantes que elas
tiveram a partir do momento que a gente veio morar aqui, né? E então elas gostam muito, elas agora, por exemplo, têm falado mais inglês entre si, né, do que português, mas a gente também sempre força a falar o português, a gente sempre fala com elas em português, tenta manter também a leitura em português, né, para não perder isso, que eu acho que é muito importante. Então, assim, elas não falam com sotaque, isso para mim também já é um grande sucesso, não falam o português, né, com sotaque, né, que eu quero dizer, porque muitas vezes se você deixa assim, a criança também vai perdendo, né, o costume com a língua mãe, né, e aí vai começando a falar coisas com sotaque e tal, e elas não, elas mantêm um bom português, mas também estão com o inglês voando aqui também, né? E a gente já está na fase assim de várias vezes a gente fala uns negócios, elas falam, não é assim que fala. E corrigem a gente o tempo todo, o que é ótimo. E isso, né? Passando aí por essa situação da pandemia aqui também, com várias dificuldades, né? Nessa coisa do ensino online, que acho que todos os países do mundo estão passando por esse grande desafio. Mas está tudo certo, graças a Deus, estamos aqui bem, com saúde, e elas estão super bem também. Como vocês vêm enfrentando a pandemia? Olha, quando a gente viu que essa pandemia estava tomando uma dimensão bem maior do que todo mundo esperava, né? A gente estava aqui em Nova York, né? A gente, assim, ali no meados de março, comecinho de março, a gente estava aqui, inclusive eu tinha um show no dia 13 de março, na sexta-feira, tinha um show programado aqui para o Nublu, em Nova York, já vinha fazendo uma série de shows ali no Nublu, e eu me lembro bem que nessa sexta-feira a gente acordou e eu falei, cara, e agora? Será que esse show vai acontecer? Aí a gente ligava para o pessoal lá do estabelecimento, as pessoas não sabiam, falavam, não, ainda estamos aqui abertos e tal. Aí acho que perto da hora do almoço eu falei com a Tânia e a gente falou, não, é melhor não fazer esse show. E aí a gente não fez, e aí logo na sequência já começaram a vir todas as notícias de tudo fechando, e aí durante o final de semana isso foi se fortalecendo, e na segunda-feira, dia 16, tudo fechou, né? Aí teve realmente o lockdown, e no princípio, assim, a gente falou, cara, vamos ficar quietinho, vamos ver o que vai acontecer, porque, né, pelas notícias aí que a gente está vendo em Nova York, acho que, né, por ser uma cidade muito aglomerada, né, é como a cidade funciona o tempo inteiro, né, o transporte público é altamente aglomerado, os eventos todos são todos, né, funcionam todos sob muita aglomeração, né, os shows, os eventos esportivos, os espetáculos, a Broadway, enfim, muito turista o tempo inteiro. Então, né, a gente sabia que aconteceria o que realmente aconteceu, de Nova York acabar sendo um dos principais locais afetados pela pandemia, né? E aí a gente estava aqui e ficamos observando, né, e conversando com os amigos também, vendo. Aí a gente foi vendo a situação ficar bem tensa, né, a partir daí desse dia 16 de março, e 2 semanas depois já estava a situação muito tensa, né, um pouco antes até, os supermercados já estavam com as prateleiras vazias, um monte de coisa faltando, você não conseguia comprar álcool gel, não conseguia comprar, né, o hand sanitizer, papel higiênico, né, foi um negócio que sumiu das prateleiras, muitos mantimentos, redes enormes como, por exemplo, o Whole Foods com as prateleiras vazias. Então foi ficando tenso, as pessoas foram começando a sair de Nova York, as ruas começaram a ficar vazias, os estabelecimentos fecharam todos, os restaurantes, as lojas, os cinemas, a Broadway, enfim, foi ficando bastante tenso. E quando foi começo de abril, a gente tomou uma decisão bastante difícil de viajar, de voltar para o Brasil, para ficar perto da família, para ficar perto dos amigos, mesmo que sem poder, né,
se ver, mas pelo menos estava ali perto e tudo. E ter mais espaço, principalmente, né? Porque no Brasil a nossa casa é uma casa grande, com espaço, com quintal para as crianças poderem brincar e tudo. E aqui em Nova York é um apartamento pequeno, né? Onde a gente viu que estava ficando cada vez mais difícil só ficar dentro do apartamento, com as crianças tendo as aulas online e tudo, e um frio lá fora, né? Porque março ainda é bem frio. Não dava nem para sair, sabe, dar uma relaxada no parque. Ninguém sabia direito ainda as consequências dessa quarentena, dessa pandemia. Então estava bastante complicado e a gente tomou essa decisão difícil junto com uns amigos nossos, um casal de amigos que também tem 2 filhas, e voltamos para o Brasil num voo assim tenso, né, onde o aeroporto já estava com uma limitação incrível de voos e de saídas, mas a gente conseguiu ir para São Paulo e ficamos 2 meses lá, num esquema acho que muito mais confortável, com mais espaço, perto dos familiares, com mais apoio ali de todo mundo. E aí a decisão de volta também foi difícil, né? Acho que isso aconteceu com muita gente. A gente acabou recebendo o nosso green card durante essa pandemia, né? A gente já estava no processo disso e recebemos, e aí a gente ficou nas nossas mãos, né? Porque os Estados Unidos acabaram fechando a fronteira, com exceção, né, para os cidadãos e para os green card holders, né? Então a gente acabou tomando a decisão de voltar porque tínhamos fechado o nosso apartamento em Nova York, achando que seria algo rápido, né? Que a gente ficaria, sei lá, 1 mês e depois voltaria. Acho que ninguém esperaria que isso duraria tanto quanto tem durado, né? E Deus queira que acabe logo, mas ninguém sabe quando que essa situação vai terminar. Então a gente acabou fechando o nosso apartamento assim às pressas, deixamos tudo, né, meio que organizado aqui, mas, né, pegamos cada uma mala e fomos para o Brasil. Aí a gente acabou, né, pagando obviamente o aluguel do apartamento em Nova York. Então em algum momento a gente decidiu voltar. O Brasil também acabou piorando muito a situação, né, dentro dessa coisa da quarentena, da pandemia. As coisas também começaram a ficar muito difíceis no Brasil, mas não foi nem por isso, porque, enfim, a gente, né, estava ali. Na verdade, a gente ficou meio assim de, puxa, estamos com um apartamento lá, e aí o que faz? Será que a gente volta, tenta ver se finaliza a história lá e, sei lá, né? E aí, nisso, acho que quando foi em julho, a situação em Nova York já estava bem melhor, bem mais controlada, né? E aí a gente decidiu voltar para passar esse tempo aqui antes das meninas voltarem às aulas. E na verdade acabou que, né, demorou um tempão para elas voltarem às aulas, ainda nem voltaram às aulas aqui presenciais, né, 100%, está num sistema híbrido. Mas, cara, foi tudo meio que assim, a gente foi tomando as decisões nessa de observar as coisas, né? E então, assim, estamos ainda observando, né? Estamos vendo, estamos passando por uma outra mudança. Talvez a gente passe um tempo na Flórida para poder fugir um pouco do frio novamente, né? Porque Nova York no verão é incrível, né? Você pode sair, você pode aproveitar a cidade, aproveitar a rua, mesmo com as limitações, né? Os restaurantes começaram a servir nas partes externas e isso trouxe até um charme assim para certos lugares. Aí você vê mais vida no inverno, né? Pesadão, com essa situação ainda acontecendo da quarentena, das restrições, fica mais difícil, né, você enfrentar. Então, talvez a gente enfrente uma outra mudança aí, mais para dentro mesmo dos Estados Unidos. Mas vamos observando. Acho que agora, cara, não tem nenhum plano, assim, não
Não existe ninguém que consiga determinar um plano para si próprio ou para a família que seja 100% certeiro, né? Você tem que ir observando que as coisas vão mudando, e acho que a gente vai ainda conviver com isso por um bom tempo. Então a gente tem que ir se adaptando. É assim que a gente vai levando aí. E no aspecto profissional, vocês acham que os Estados Unidos oferece mais oportunidades aos artistas? Artisticamente, né, a gente sente que Nova York, aí eu não falo dos Estados Unidos de uma maneira geral, né? Eu acho que Nova York e alguns outros lugares nos Estados Unidos, né? Acho que Los Angeles, outros grandes centros e tal, mas Nova York particularmente é uma cidade muito artística, né? Acho que a gente pode afirmar com grande certeza de que é uma das mais artísticas do mundo. Então, claro que você estar em Nova York é diferente de estar em outros lugares dentro dos Estados Unidos, onde talvez a arte não esteja tão presente no cotidiano dos cidadãos, né? Mas, assim, então é diferente falar de Nova York e falar dos Estados Unidos, mas a experiência que a gente tem aqui é uma experiência muito rica em arte, né? Agora, obviamente, menos, porque está tudo fechado, né? Os shows não estão acontecendo, os espetáculos, os teatros, os cinemas estão fechados. Então, claro que isso mudou muito a cara de Nova York e a gente torce para que essa situação termine logo, para que a arte em Nova York não sufoque, né? Porque isso tem uma possibilidade grande de acontecer, não só aqui, mas em todos os lugares do mundo, né? Porque a arte depende muito da aglomeração, de ter o público perto e tal. Mas eu não diria, talvez, que seja onde as oportunidades são diferentes. Claro que aqui em Nova York, por ter muita arte envolvida, tem muita coisa, né, que você pode tentar e você pode aqui mergulhar. Mas, ao mesmo tempo, também a gente do mundo inteiro buscando espaço, né? Então a concorrência é alta, é grande, né? E lugares no Brasil, por exemplo, que também valorizam muito a arte, como São Paulo, Rio de Janeiro, outros grandes centros, a concorrência também é grande, mas acho que nem se compara com a concorrência em Nova York, né? Mas o nível artístico em Nova York é muito impressionante, né? É uma excelência. Então, acho que só o fato de você estar aqui e observar o que acontece de arte na cidade, você já se desenvolve, né? Então, isso eu acho que é o legal de Nova York. Não sei nem te dizer em relação às oportunidades, porque acho que a oportunidade você consegue, né? Se você se dedica, você consegue em qualquer lugar do mundo, pelo menos, né, se inserir dentro do universo artístico, se você realmente se dedica e se você vai atrás. Agora, eu acho que nisso as oportunidades acabam sendo parecidas. Agora, o que a cidade tem para oferecer de arte, aí eu acho que muda, né? Muda bastante. Nova York sempre foi reconhecidamente uma cidade muito, muito, muito artística, que valoriza muito a arte, valoriza muito a troca artística entre as pessoas. Então, acho que aqui tem um lado bastante interessante para o artista e para a pessoa que quer né, fazer uma carreira nas artes, na música, enfim. Agora, é diferente dos Estados Unidos, né? Nem toda cidade americana tem o que Nova York, nem toda não, acho que nenhuma outra cidade americana tem o que Nova York tem para oferecer em relação ao envolvimento artístico, né? Quando você se olha no espelho e você pensa assim, eu gosto muito dessa pessoa que tá aí. Sabe que quando a gente gosta da gente mesmo, tudo dá certo. Falem um pouco sobre o projeto Grandes Pequeninos e sobre a repercussão que ele tem tido entre as crianças e os pais. Olha, esse projeto Grandes Pequeninos para a gente é uma glória, né? Porque ele surgiu não como um projeto, mas inicialmente como músicas que eu ia
compondo para aquela situação maravilhosa e inédita em nossas vidas que aconteceu em 2007 com o nascimento da nossa primeira filha, da Isabela. E quando a gente chegou com a Isa em casa, né, aquela sensação incrível de muito amor, de muito carinho e ao mesmo tempo, né, várias dúvidas, né, porque acho que isso acontece com todos os pais de primeira viagem e de segunda, terceira, quarta viagem também, porque a gente tem certas dúvidas que acho que nem são para serem esclarecidas, porque você, né, vai alimentando isso sempre com muito amor para tentar dar as respostas. E ali, naquele momento, eu comecei a fazer músicas, até que juntei tanta música para aquela situação que a Tânia falou, pô, eu gravo um disco, né, com essas músicas, são músicas tão singelas, bonitas, falando aí dos pais com seus bebês. E aí eu gravei, né, o primeiro disco dos Grandes Pequeninos, lançamos em 2009, junto com um livro tão bonito, feito pela Mariana Caltabiano e a equipe dela. E esse livro CD acabou sendo indicado para o Grammy Latino em 2010, que foi uma glória, e a gente montou um espetáculo também para 2010, e aí começou a tomar uma forma de um projeto infantil familiar, né? Porque não é só um projeto infantil, é um projeto para a família. E aí veio a Laurinha, nossa segunda filha, em 2011, aí eu continuei fazendo músicas, lançamos um segundo volume, fizemos vários videoclipes animados com um pessoal de uma produtora incrível no Rio Grande do Sul, chamada Alopra Studio. E aí inauguramos o nosso canal no YouTube, que começou a ir super bem, né? Hoje em dia já tem mais de 320 mil inscritos lá. Tem videoclipe nosso que tem tem quase 30 milhões de visualizações. Então, né, um projeto que já se consolidou como um projeto familiar, um projeto que tenta espalhar amor, respeito, através das mensagens, através das músicas, dos espetáculos, e com o envolvimento de uma família que existe mesmo, né? Não tem só a animação, tem a nossa família, a gente faz também vídeos, né, propondo coisas, propondo viagens, propondo atividades em família. Então é um canal que é para toda a família. E agora, recentemente, a gente lançou o terceiro volume, né, que chama Espelho Meu, o disco, que é o nome de uma das faixas, e estamos estreando agora esse show novo desse disco, né? E sempre com essas mensagens de positividade, de inclusão, de diversidade, sempre trazendo essas questões para a criança, pensar de uma maneira lúdica, obviamente, né? Falando desses temas todos com muita ludicidade e também sugerindo isso para a família, para as crianças, né? O disco novo, por exemplo, fala muito sobre a consciência das coisas, a consciência do amor próprio, da autoestima, do respeito ao próximo, das diferenças, e tudo isso. Então, assim, é um projeto que nos dá muito orgulho, porque a partir de um certo tempo aí do projeto começou a ser muito bem abraçado, não só pelas famílias, mas também, e pelas crianças, obviamente, mas também pelos professores e pelas escolas, né? Então é um projeto que hoje em dia está muito incluído aí e inserido nas escolas. Nesse momento aí que as professoras e os professores estão dando muitas aulas online, eles têm usado, né, a gente tem recebido muitas mensagens que têm usado muito os conteúdos dos Grandes Pequeninos. Então, para a gente é uma alegria enorme. É um projeto que nos traz muita luz, muita beleza, né? E eu que tenho essa ligação com o trabalho infantil já desde a infância, né? Muita gente se lembra que eu fui integrante da Turma do Balão Mágico, que é um projeto que até hoje aí pega muito a criançada, as famílias e tal. Agora eu tenho agora não, né? Já há mais de 10 anos que a gente tem aí os Grandes Pequeninos, onde é o meu trabalho sob o prisma do pai, né? Um pouco diferente do Balão, onde eu era criança, cantando para criança. Agora é a minha visão como pai,
tentando me inspirar nas questões que as minhas filhas me levantam, tentando me inspirar nas coisas que a gente quer passar para elas como pais. Então são mensagens muito positivas e a gente gosta muito disso, e o retorno tem sido muito maravilhoso, assim, das pessoas se envolvendo, mandando mensagens carinhosíssimas para a gente. Então, projeto muito legal, vale a pena quem quiser conferir um pouco mais, tem lá o nosso YouTube, que é youtube.com/grandespequeninos, onde a gente está sempre fazendo lives e conteúdos novos, e o nosso Instagram, que também é @grandespequeninos. Conte um pouco sobre as 2 lives que vocês farão agora em outubro e sobre outros projetos. E só para completar, né, para complementar essas informações todas aí do projeto dos Grandes Pequeninos, né, a gente aí nessa Semana da Criança, a gente sempre planeja coisas interessantes, né, e sempre tem conteúdo novo dos Grandes Pequeninos. Sempre é um momento também de fazer várias parcerias e tudo. E calhou da gente planejar o lançamento desse disco novo e do show novo dos Grandes Pequeninos nas férias, né? Que seriam as férias de meio do ano, que seria em julho no Brasil. Mas com a pandemia, o que aconteceu foi que a gente acabou tendo que rever isso, né, adaptar o lançamento desse show para o universo online, e aí acabamos escolhendo também uma data próxima ao Dia das Crianças no Brasil, né, que é 12 de outubro, e a gente vai fazer esse lançamento agora online, dias 17 e 18 de outubro, às 16 horas, horário de Brasília, né, às 4 da tarde do Brasil, no nosso canal do YouTube, que é youtube.com/grandespequeninos, e tenho certeza que vai ser uma grande festa, porque a gente vem preparando esse show, a gente já vem ensaiando esse show há quase um mês, né, montando ele com um grande diretor e roteirista, que é o Márcio Merriel, que nos ajudou a montar essa história toda, com os figurinos lindos da 1+1, e com apoio, obviamente, né, para realizar esse projeto todo do PROAC, né, que é essa lei de incentivo cultural, com patrocínio da Porto Seguro, com apoio da 1+1, da Pedrock, e a gente vai lançar esse show agora com muita alegria, que é um show muito bonitinho, muito lindo, cheio de mensagens positivas, como eu já vinha falando. Né, as canções já trazem essas mensagens, mas é um espetáculo colorido, onde a gente conseguiu colocar lá vários fundos coloridos, né, desenhados pela Alopra, uma história muito legal, uma história cativante para a criançada, para as famílias. Então acho que vale muito a pena assistir, e eu convido todo mundo, porque são 2 lives que a gente vai fazer, né, de maneira gratuita. Você pode chamar quem você quiser para assistir, e é só acessar o nosso canal do YouTube, youtube.com/grandespequeninos, a partir das 4 da tarde, e vai ser uma grande festa. Então, se você acompanhar também as nossas redes sociais, né, principalmente o Instagram, @grandespequeninos, a gente dá todas as informações lá de várias coisas que a gente tem feito, e de várias estreias, porque tem ainda clipe que não estreou, que a gente vai estrear. Então tem muita coisa legal acontecendo. Para saber mais sobre o projeto, é só acompanhar a gente aí nas redes sociais e no nosso canal. Então estão todos convidados, e a gente espera por vocês. Wave on the Go! Eu gostaria de agradecer a participação de Jair Oliveira e da Tânia Kalil, e também a assessoria deles, que é a Dani Bassiti. Esse foi mais um Wave on the Go, da Brazilian Wave. Acesse o portal brazilianwave.ca para informações sobre este e outros episódios. E é uma realização da BRZ Group Inc., em Toronto, no Canadá. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio.